Já passamos no primeiro mês do ano e após um início de ano ruim para o mercado das criptomoedas aí, a dúvida que fica é a seguinte: vale a pena investir em criptomoedas em 2022? Se você já pensou isso, fica tranquilo que hoje nesse vídeo eu vim aqui trazer para vocês as principais coisas que você deve levar em consideração para fazer essa análise aí se vale a pena ou não investir em criptomoedas esse ano. Então, bora pro vídeo. Lembrando que se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, porque aí você vai estar me ajudando a crescer e também vai estar ajudando a espalhar um conteúdo de qualidade sobre criptomoedas na internet. E fica até o final do vídeo, porque muitas das dicas que eu vou dar para você aqui agora pode encher o seu bolso aí esse ano de 2022. Então fica até o final para você não perder nadinha aí. Agora chega de enrolação e bora pro conteúdo de verdade. Tá, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração aí é todo o cenário econômico e político mundial que a gente está vivendo agora. A gente pode pegar um exemplo aí, né, o primeiro ponto, que é esse ano é um ano de eleições, né? Se a gente puxar um histórico aí da Bolsa Brasileira, a gente vê que na maioria dos anos que tiveram eleições, a Bolsa apresentou um resultado negativo. E principalmente esse ano, que a gente vai ter uma instabilidade política. Muita gente apoiando um governo, muita gente apoiando o outro. Então a gente está vendo aí uma instabilidade política muito grande. E isso é ruim, porque os investidores olham para o Brasil e pensam assim, pô, aquele país ali não tá bacana para investir. Então o que eles fazem? Eles pegam e tiram o dinheiro de lá. Não só os investidores estrangeiros, como também os próprios investidores brasileiros, né? Eles olham para aquilo ali e falam assim, pô, eu não vou investir na bolsa esse ano, né? Eu prefiro pegar meu dinheiro e investir em outro lugar. Então só aí a gente pode ver que esse ano não é um ano muito bom para investirmos em bolsa brasileira. Outro ponto que a gente pode pegar aí é a alta do dólar. Igual eu falei para vocês aqui, muitos investidores preferem tirar o dinheiro do Brasil para poder investir lá fora. Quando eles pegam e tiram o dinheiro do Brasil e compram dólar, tem uma valorização do dólar em relação ao real, né? A gente pode ver esse ano de 2022 o dólar subindo mais um pouco. Além dessas duas coisas que eu já comentei com vocês, tem um problema que está rolando aí no mundo inteiro, que é o problema da inflação alta. E isso não é só no Brasil, igual muita gente está falando. Esse problema de inflação alta aí está rolando em muitos países. Não só países subdesenvolvidos como o Brasil, como também grandes potências, igual os Estados Unidos. Os Estados Unidos também está sofrendo com esse problema aí da inflação alta. E quando a inflação de um país está alta, o governo dele se vê obrigado a aumentar a taxa de juros para poder regular a inflação. E quando os governos aumentam a taxa de juros, os investimentos de renda fixa costumam pagar mais, né? E se a gente vê países como os Estados Unidos aumentando a taxa de juros, a gente vê também investimentos de renda fixa americano pagando mais. E o que isso acarreta? Acarreta nos investidores de todo mundo aí preferindo tirar o dinheiro do seu próprio país ou de outros países que eles investem para colocar numa economia mais forte, que é os Estados Unidos. Então, tirando a conclusão disso aqui tudo, a gente pode ver que esse ano pode ser um ano meio conturbado para a bolsa, para outros investimentos aí em geral. E também um ótimo ano para o Bitcoin mostrar o seu valor aí, já que estamos passando aí por todos esses negócios de inflação, né? O Bitcoin por ser uma moeda deflacionária. Então o Bitcoin esse ano ele pode mostrar o seu valor aí em meio a esses problemas, né? Esse caos econômico que a gente está vivendo aí no mundo. Além de que, quando você compra Bitcoin, consequentemente você está se expondo ao dólar, né? Porque para comprar essas criptomoedas, na maioria das vezes você precisa comprar o dólar. E quando você compra dólar e compra a criptomoeda, quando você vai fazer a venda dela, você também recebe em dólar. Então, mesmo que você compre uma criptomoeda e ela não se valorize e somente o dólar suba, você vai ganhar aí também, porque você está exposto ao dólar. Então, é uma ótima coisa aí também para se expor ao dólar, um investimento em criptomoedas, tá? Mas agora que a gente entendeu todo esse contexto aí econômico, como é que está rolando aí no mundo todo, a gente precisa entender aí os pontos positivos de investir no mercado cripto em 2022, né? Para ver se vale a pena investir ou não. Tá, como primeiro ponto aí a gente pode levar em consideração a popularização das criptomoedas, né? Cada vez mais a gente está vendo as pessoas falarem sobre criptomoedas, a gente vê aí anúncios de criptomoedas, né, de corretoras em aeroportos, em próprias cidades mesmo, em shoppings a gente vê. Inclusive aqui no Brasil já tem até shopping com caixa para você sacar criptomoedas aí. Então cada vez mais a gente está se tornando familiar com as criptomoedas. E isso é bom porque cada vez mais que as pessoas têm contato com aquilo ali, elas tendem a buscar conhecimento. E isso pode fazer com que as pessoas aceitem mais as criptomoedas com o passar do tempo. Mas isso aí é só um ponto positivo, só para a gente levar em consideração aqui, essa popularização maior das criptomoedas. Outro ponto positivo que a gente pode puxar aqui, que inclusive vou até pedir para o editor colocar na tela para vocês aí, é um gráfico que mostra
o aumento da aceitação de grandes players, dos big players do mercado em relação a esse mercado de cripto, NFT e metaverso, né? Como você pode ver aí nessa linha laranja, o número ele só vem aumentando de acordo com os anos. A gente pode pegar aqui de 2014 até 2021 uma linha de só subida. E isso aqui é muito bom, cara. Por quê? Porque com grandes players investindo nessas criptomoedas, consequentemente vai ter um número maior de dinheiro entrando nesse mercado. Para quem não entende esse termo aí de big player, né? O que seria esses big players? Big players nada mais é do que pessoas que mexem com muito dinheiro, né? Que investem muito dinheiro em um tal mercado. Que são aí bancos, instituições, pessoas que têm muito dinheiro, entendeu? Você aí que investe 10 mil reais em criptomoedas, 100 mil reais em criptomoedas, isso não faz diferença nenhuma no mercado. Quem movimenta o mercado de verdade são os big players, são bancos que colocam ali 500 milhões, compram ali 250 milhões de criptomoedas. Então são essas pessoas que são os grandes players do mercado, os que fazem o mercado movimentar e subir ou cair. E através desse gráfico aí a gente pode ver que o número de aceitações desses grandes players estão cada vez mais aumentando. Então a gente pode tirar uma conclusão daí que até as grandes empresas, bancos, investidores estão de olho no Bitcoin. Então por que a gente não deveria ficar de olho, né? Não só no Bitcoin, mas sim no mercado cripto em geral. Outro problema que a gente está enfrentando aí no mundo, igual eu falei para vocês, é o problema da inflação. E isso é um ótimo momento também para o Bitcoin mostrar uma dessas principais características, que é a escassez. Através de um sistema de escassez em que o Bitcoin é limitado em até 21 mil unidades, ou seja, só podem ser emitidos 21 milhões de unidades de Bitcoin. Assim que bater esse número, não podem ser criados mais. Diferentemente do dinheiro normal que a gente vê aí, né? O governo ele pode simplesmente emitir mais e gerar inflação. Com o Bitcoin não rola isso. São 21 milhões de unidades e se passar desse valor aí, não tem mais. E isso faz com que ele seja uma moeda deflacionária, ou seja, ele não sofre efeito da inflação. Isso é um bom ponto aí que a gente pode ficar de olho, porque a gente está vivendo muito problema aí com a inflação, tantos países como Brasil, Estados Unidos, e o Bitcoin pode se mostrar forte aí nesse quesito. Outro ponto que a gente pode puxar aqui é cada vez mais a popularização das famosas NFTs, né? Recentemente a gente tem visto aí muitos influencers, pessoas famosas comprando NFTs. A gente viu o Neymar comprando 6 milhões de reais em NFTs. Vimos também o Justin Bieber fazendo parte da coleção dos Bored Apes, também entrando nesse setor. Então a gente está vendo aí uma popularização muito grande desse setor dos NFTs. E se engana as pessoas que acham aí que NFT é só foto de macaquinho ou foto de outra coisa. Esses NFTs têm uma aplicação muito grande aí no nosso dia a dia, podem revolucionar o nosso dia a dia. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando como o NFT pode revolucionar aí o nosso dia a dia, na forma de a gente transicionar as coisas, eu posso fazer também, deixa aqui no comentário se vocês quiserem. Mas, com essa alta dos NFTs ali, a gente está vendo muitas empresas entrando também junto com esses grandes artistas. A gente viu aí Nike, Adidas, Gucci, muitas empresas grandes, né? Também a Balmain entrando nesse negócio de NFT aí, produzindo seus próprios NFTs. Então, se essas grandes empresas estão entrando nesse setor, alguma coisa tem ali. Então a gente tem que ficar de olho esse ano aí de 2022 para coisas relacionadas a NFT, Ethereum, né, principalmente, que é a moeda aí, a rede onde roda as principais NFTs. Então, esse ano eu creio que será um ano muito bom para os NFTs e para a rede Ethereum também. Junto com os NFTs, uma nova vertente aí que surgiu no mundo das criptomoedas, está ganhando muita força esse ano, é o metaverso, que se popularizou bastante aí com a empresa Facebook mudando o nome para Meta e introduzindo esse conceito aí para a galera, né? Você entrar no mundo virtual e lá dentro desse mundo você comprar suas coisas através de NFTs, através de criptomoedas. Então, esse é um setor que veio aí para 2022 e muita gente está achando que esse ano pode ser o ano do metaverso. A minha visão sobre esse negócio de metaverso é que eu não acredito muito, né? Eu acho que esse negócio de metaverso é muito loucura e tal, mas a gente não pode descartar essa possibilidade de que aconteça isso algum dia, né? A gente está começando agora só com um rascunho, inclusive muitas pessoas estão criticando os metaversos que existem atualmente, e os mais famosos, se eu não me engano, é o Decentraland e o The Sandbox. Muitas pessoas estão criticando gráficos, né, falando que não está funcionando direito. Mas, galera, a gente tem que lembrar uma coisa. Esse conceito de metaverso surgiu não tem quase nem 3 meses, né, que as pessoas começaram a investir nesse setor, né? E em apenas 3 meses eles já desenvolveram esse tanto de coisa. Ainda estamos no começo e só nesse começo já temos aí tecnologias incríveis rodando dentro desse metaverso. Então,
a gente está no rascunho ainda do que pode se tornar, né, esse metaverso. Pode se tornar coisas incríveis ainda. Então, a gente pode deixar isso como na lista de observação para quando surgir oportunidades relacionadas dentro desse setor ali, a gente investir. Porque a gente está vendo aí diversas empresas como Microsoft, Samsung, Apple, investindo milhões e milhões de dólares dentro desse mundo aí. Se eu não me engano, saiu uma notícia recente aí da Microsoft em que ela comprou um estúdio de jogos inteiro só para focar na produção de metaverso, né? Então, a gente está vendo muitas empresas entrando nessa área aí, e se tem muita empresa entrando nessa área aí, alguma coisa tem, igual eu falei para vocês. E com elas entrando dentro desse metaverso, entrando nessa tecnologia aí, é lógico que elas vão querer fazer a coisa acontecer. Elas não vão entrar ali para brincadeira. Então, elas vão injetar bastante dinheiro dentro dessa tecnologia aí. Então, quem se posicionar por agora, ficar por dentro do mercado, pode aproveitar uma nova alta aí dentro desse setor, pode aproveitar aí, quem sabe até fazer um raciocínio aí com o Bitcoin lá em 2008, né? Muitas pessoas acham que metaverso por agora é a mesma coisa de a gente olhar para Bitcoin lá para 2008. Eu, inclusive, sou meio leigo em relação ao metaverso, não me aprofundei bastante, mas é uma coisa que a gente deve ficar de olho, porque tem muita empresa entrando aí, muita empresa falando que isso é promissor, e se tem muita gente entrando, alguma coisa tem ali. Após analisar todos esses fatores, a gente pode tirar a conclusão que esse ano tem grandes possibilidades de ser um ano das criptomoedas, sim. A gente não pode pegar e apostar todas as nossas fichas nisso. A gente tem que sempre diversificar o nosso capital ali, investir um pouquinho em cada coisa e nunca fazer a loucura de pegar todo o nosso dinheiro e investir em criptomoedas. E sim, investir de uma forma consciente, visando sempre longo prazo, para poder fazer as melhores escolhas aí dentro desse mundo. Particularmente, eu sou um grande adepto de que esse ano vai ser um ano das criptomoedas, principalmente a Ethereum, uma moeda aí que vem com uma tecnologia muito promissora, e também junto com esses NFTs rodando dentro da tecnologia agora, né, esses NFTs ganhando popularidade aí, a gente pode ver essa rede Ethereum aí se valorizando bastante esse ano. Eu, se fosse para dar uma dica para você, seria para estudar esse mercado das criptomoedas, NFT, metaverso, que para esse ano existem grandes oportunidades, né? Então fica essa dica aí. Depois não chega no final do ano falando aí que eu não avisei para você, né? Quando o Bitcoin estiver lá na casa dos 100 mil dólares. Mas é isso. Trouxe um vídeo aqui para vocês falando sobre os pontos positivos aí que podem fazer ser um ano bom para investir nas criptomoedas aí. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e me siga nas redes sociais que vai estar aqui embaixo. No mais, é isso e falou!